Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Renato Sintra, sou um homem branco, calvo e de barbas brancas. Estou falando da sala da coordenação de políticas públicas para a pessoa idosa, que tem um quadro da cidade de São Paulo atrás de mim e uma porta para um pequeno terraço. Atualmente sou coordenador de políticas públicas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e hoje estou aqui junto com o nosso convidado no nosso 11º podcast ou no primeiro Gero Papo dessa nossa segunda temporada 2022. O podcast Gero Papo é produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, e a USP 60+. Hoje, nosso tema será o Dia Nacional do Cuidador do Idoso. Vamos discutir e refletir um pouco sobre as questões relativas aos cuidadores, formais e informais, e conhecer um pouco mais sobre o perfil social e econômico e as características desse tipo de trabalho. Para isso, está aqui comigo, de modo virtual, o nosso convidado de hoje, o professor Daniel Grossman, que é coordenador do projeto Cuidador de Quem Cuida e professor pesquisador do Laboratório de Educação Profissional na Atenção à Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio Fiocruz. Professor, para iniciarmos nossas reflexões de hoje, trago aqui alguns dados que compõem o cenário dessa nossa discussão sobre os cuidadores. Na cidade de São Paulo, a população idosa já é de 1.800.000, entre 1.800.000 e 1.900.000 idosos. Em 2030, vamos atingir 2,5 milhões. Em 2040, serão 3.100.000 pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, estamos passando aí por um rápido e forte processo de envelhecimento da nossa população. Junto com isso, até em decorrência disso, houve também uma forte redução da fecundidade total, ou seja, o número total de filhos que as mulheres têm ao final do seu período reprodutivo. Ou seja, tivemos uma alteração na estrutura familiar. Hoje temos muitas famílias, com uma estrutura mais verticalizada, ou seja, o que quer dizer isso? Hoje é muito comum termos famílias com 3 ou 4 gerações morando no mesmo domicílio, ou seja, a avó, a mãe, a filha e a neta morando no mesmo domicílio, diferentemente das famílias de umas décadas passadas, que se tinha os responsáveis e 4, 5, 6 filhos. Além disso, recentemente tivemos a reforma trabalhista, que aumentou a precarização do trabalho, e a reforma da Previdência, que diminuiu o valor médio das aposentadorias e dificultou o seu acesso. Penso que esse será o nosso cenário em que os cuidadores e as cuidadoras estão inseridos. E já nos coloca uma reflexão. Quem cuida e quem cuidará dos nossos idosos? Nesse sentido, professor, gostaria que o senhor falasse um pouco primeiro sobre a importância dos cuidadores e cuidadoras, sobre essa importante profissão dos cuidadores e cuidadoras. Professor, por favor. Obrigado, Renato, um prazer estar aqui. Essa iniciativa desse podcast muito meritória, e é muito importante que a gente possa estar informando a população sobre um tema que diz respeito a todos nós, porque conversar sobre cuidado significa falar sobre algo sem o qual nós não existiríamos. Sem o cuidado não é vida. Uma pessoa, quando nasce, se ela não recebe cuidados, ela não sobrevive. Então, dialogando com a sua pergunta sobre qual a importância das pessoas cuidadoras, sem o cuidado, as pessoas que necessitam desses cuidados, e aqui vamos pensar que
ao longo da nossa vida, em diferentes momentos e fases, nós podemos precisar de cuidado, na primeira infância, na adolescência, idade adulta, com diferentes intensidades, uma pessoa pode ficar mais fragilizada e precisar de cuidados também. E na velhice, se sabe, né, que a probabilidade de uma pessoa necessitar de ajudas no seu dia a dia, né, ou de cuidados, ela é maior conforme a longevidade, enfim, porque tem diversos fatores de desgaste, né, na vida de uma pessoa muito longeva, ela pode necessitar de ajuda, e sem esse cuidado, né, essa pessoa ela não vai sobreviver, né? Ou então ela vai ficar numa situação de grande vulnerabilidade social, de grande risco para a sua saúde, né? Então, a importância ela é vital, né? Eu acho que a frase é essa, né? A importância das pessoas cuidadoras ela é vital, está diretamente relacionada à preservação da vida. Maravilha. E, professor, eu sei, lendo um pouco, né, até para me preparar aqui um pouco para essa entrevista, para esse podcast, eu sei que tem uma diferenciação, né, entre o cuidador formal, o cuidador informal, o cuidador familiar. O senhor não quer falar um pouco sobre essa diferenciação, até para o nosso público entender o que é o cuidador formal, o que é o cuidador familiar ou informal? Essa uma pergunta importante. De fato, eu costumo me referir ao cuidado remunerado ou não remunerado, né? Nós temos as pessoas que cuidam de forma remunerada e as pessoas que cuidam de forma não remunerada. Na história da gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, tem estudos que abordam cuidadoras formais ou informais, mas eu acho que existe uma discussão hoje sobre os termos mais precisos, né? Porque, por exemplo, uma trabalhadora cuidadora remunerada, mas cujas condições de trabalho a colocam na informalidade, nós poderíamos chamá-la de cuidadora formal, né? E da mesma maneira, uma familiar cuidadora que tem um vínculo formal de parentesco com aquele ente que é cuidado, nós poderíamos chamá-la de cuidadora informal, né? Porque a nomenclatura diz exatamente o contrário. Então, eu prefiro pensar que existem cuidadoras que são remuneradas e, de uma maneira geral, essas cuidadoras, estou falando no feminino porque a maioria dessas pessoas são mulheres, tá? A grande maioria, talvez mais de 90%, tá? E, em geral, elas não são familiares, né? Elas são contratadas porque a família não tem condições ou disponibilidade para realizar esse cuidado, ou a pessoa também não tem nem família, muitas vezes, né? E nós temos cuidadoras não remuneradas, em sua maioria são familiares, né, que realizam o trabalho de cuidado. E o cuidado, né, independente dele ser remunerado ou não remunerado, ele é um trabalho, né, porque existe compromisso, existe uma dedicação, existe uma necessidade de conhecimento, de aprendizagem, né? E, em geral, elas prestam esse tipo de cuidados, né, sem, vamos dizer assim, um reconhecimento, né? É uma mão de obra gratuita, explorada historicamente. E assim, para complementar essa diferenciação, né, a gente tem que pensar o seguinte: as cuidadoras remuneradas, de uma maneira geral, elas escolheram atuar nessa ocupação, porque existe a ocupação de cuidadora de pessoa idosa, né, na classificação brasileira das ocupações. E as familiares ou não remuneradas, que são a maioria das cuidadoras, né, na nossa pesquisa, apenas 17% das pessoas que estavam cuidando de idosos na pandemia tinham a ajuda de uma cuidadora remunerada, né? Elas não fizeram essa escolha, elas tiveram que se tornar cuidadoras pelas contingências da vida.
elas não têm, muitas vezes, horário nenhum para descanso, né? Porque elas precisam estar dedicadas ao trabalho de cuidado por horas e horas, às vezes 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, é uma situação muito complicada. Não, excelente essa nomenclatura, né? Inclusive ela mais precisa e mais justa, né? Remunerado e não remunerado. Agora, professor, o senhor, como apresentado, né, o senhor também é coordenador do projeto Cuidando de Quem Cuida, né? Cujo objetivo é trazer e atualizar as informações e dar suporte aos cuidadores. Dentro desse projeto, eu sei que vocês fizeram uma pesquisa denominada Cuida Covid, em que mapeou a situação das cuidadoras no período da pandemia, né? Quem são esses nossos cuidadores? O senhor pode trazer alguns dados assim do perfil, né? O senhor falou um pouco aí desse alto percentual feminino, né? Mas além desse percentual que é assustador, né? 92% dos cuidadores do sexo feminino é um percentual muito relevante, né? Quais os outros dados econômicos e demográficos dessa população, não, dos cuidadores? Primeiro, é importante mencionar da importância da gente, como sociedade, estar coletando dados sobre a realidade dessas pessoas, porque nós temos poucas informações sobre quem são as pessoas cuidadoras do país, né? O nosso censo, por exemplo, né? Enfim, ou as pesquisas nacionais por amostragem de domicílios, PNAD contínuas do IBGE, elas trazem poucos detalhes, né, ou poucas informações para uma visão mais aprofundada sobre as características, as necessidades, né, e a própria rotina de cuidado dessas pessoas. São informações que são fundamentais para o planejamento das políticas públicas, né, porque sem a informação, como é que você vai fazer o planejamento? E quando a gente fala em cuidado, o cuidado acontece principalmente no domicílio, então ele é invisibilizado, né? Ele está acontecendo na privacidade de um domicílio e sem uma busca ativa, né, a gente não consegue levantar essas informações. A Cuida Covid foi uma pesquisa realizada numa das fases mais agudas da pandemia, que foi o terceiro trimestre de 2020. Teve a participação de 5.800 pessoas, depois a amostra passou por um tratamento para a gente definir, né, que estavam participando da pesquisa, as pessoas que estavam cuidando de pessoas idosas naquele momento. Então, tivemos um número próximo de 4.900 pessoas, que é uma amostra muito significativa, e ela levantou informações, um panorama que eu classificaria como absolutamente desolador e dramático, né, sobre a situação das pessoas que estavam cuidando de idosos naquele momento. Eu costumo falar que antes da pandemia já era complicado cuidar, durante ficou mais complicado ainda, e depois da pandemia nós temos os desafios do pós-pandemia que temos que abordar também, porque essa pandemia ela deixou uma série de sequelas nas pessoas idosas, na sociedade, no país em geral, e temos que olhar para essa população. E atualmente um dos desdobramentos do projeto Cuidando de Quem Cuida, ele é um projeto que eu estou coordenando chamado Cuidar de Idosos no Pós-Pandemia. Eu posso detalhar mais para frente, porque eu não gostaria de fugir da pergunta, né? Então, falando assim, a gente tem, claro, os dados estão publicados, os principais resultados da pesquisa estão publicados, estão disponíveis no site da Fiocruz, em repositórios institucionais de acesso aberto. Eu recomendo que as pessoas interessadas
na pesquisa, acessem o nosso relatório, tá? Tem todas as principais informações. Mas, de uma maneira geral, eu poderia falar sobre quem são as pessoas cuidadoras, são principalmente mulheres, né? 92% mulheres. No que diz às cuidadoras não remuneradas, grande maioria são familiares, né? Elas são de uma faixa etária mais elevada, eu acho que a idade média, se não me engano, cerca de 51 anos, e 1 em cada 5 é idosa. Então, nós temos uma realidade de pessoas idosas que têm que cuidar de um outro idoso também, seja um cônjuge, um companheiro ou um parente, né? Uma mãe, um pai, uma sogra, um tio, e o que é uma situação preocupante, porque essa pessoa cuidadora, ela pode, em algum momento, se transformar numa pessoa que necessita de cuidados, inclusive porque o trabalho de cuidados muitas vezes exige esforço físico, esforço também emocional, e ele pode impactar em fatores de desgaste. 49% das pessoas familiares cuidadoras na pandemia, por exemplo, tinham problema crônico de coluna, né? E problema de coluna, quem nunca teve uma crise de coluna, enfim, quem teve sabe que é uma condição que pode ser incapacitante, da pessoa ficar prostrada numa cama, né, por dias e dias, né, dentre outras questões. Existem cuidadoras das diferentes classes sociais no que diz respeito ao cuidado familiar. Esse é um problema que atravessa toda a sociedade. E falando também de uma maneira muito resumida em relação às cuidadoras remuneradas, né, elas são, em geral, mulheres pobres, em sua maioria negras, na faixa com idades entre 30 e 40 anos, com uma escolaridade, com menor acesso à escolarização, em geral, máximo até o ensino médio, né? E com uma renda familiar também muito baixa, né? Com uma remuneração também baixa, o que a gente constatou pela nossa pesquisa, é um alto índice de informalidade no trabalho. Apenas 1 em cada 3 tinha uma carteira assinada de trabalho. Perfeito, quer dizer, perfeito, não tem nada de perfeito, né? A gente vê aí que as condições, principalmente as condições aqui trabalhistas, são condições difíceis, né, e complicadas, né? Então, de fato, tem muitos dados que chamam muito atenção, né? Primeiro, repetindo, né, essa imensa maioria de mulheres, né? São as mulheres quem de fato cuidam, né? E as remuneradas, né, a baixa qualificação, baixo registro, né, número de registros, né, muitas mulheres pobres, negras, né, com baixa escolaridade. É um cenário preocupante, né, em termos de qualificação e também de proteção, né, ao cuidador, né. Enfim, não é um cenário muito que a gente gostaria de encontrar. Eu queria trabalhar um pouco pensar um pouco nessas condições de trabalho, né? Tem muitos estudos, né, que apontam que a população idosa que trabalha, ela já é a mais precarizada. Isso também aparece aqui na sua pesquisa, né? Você mesmo colocou aqui que grande parte dessa população dos cuidadores remunerados não são registrados, né? E em paralelo a isso, né, ou seja, nessa discussão, a gente teve a gente teve a proposta de regulamentação da profissão que foi discutida no Congresso e foi vetada pelo atual presidente, né? Como o senhor como o senhor pensa a questão da regulamentação? O senhor acha que ajudaria nas condições de trabalho e no aumento mesmo da qualidade do serviço prestado, do atendimento? Com certeza.
com certeza o Brasil está atrasado nessa matéria, né? E foi lamentável que a profissão não tivesse sido regulamentada em 2019, às vésperas da pandemia, diga-se de passagem. Essa não regulamentação com certeza agravou, e precarizou as condições de cuidado e causou mais mortes, provavelmente, tanto de cuidadoras quanto de pessoas idosas, né? A regulamentação da profissão de cuidador ou cuidadora é uma pauta antiga do final dos anos 90 no Brasil, né? É uma luta de décadas e ela é absolutamente necessária, né? Porque se a pessoa que cuida ela não tem o devido reconhecimento, o direito a uma qualificação profissional básica, né, enfim, ou mínima para o exercício dessa atividade, como é que a gente vai esperar, né, que o cuidado seja prestado de uma maneira para atender às demandas e necessidades de uma sociedade que envelhece, que são cada vez maiores, né? Essa conta não fecha, né? Se a gente quer cuidar da nossa população, nós temos que olhar para quem cuida, né? E regulamentar a profissão, ou seja, né, promover a atual ocupação de cuidador de pessoa idosa ao status de profissão é um reconhecimento merecido, necessário, urgente e fundamental para que a gente possa cuidar melhor das nossas pessoas e cuidar também de quem está cuidando. A regulamentação ela não vai resolver todas as questões e todos os problemas, né? Por exemplo, a proteção trabalhista está ligada a outras legislações, como a reforma trabalhista, por exemplo, né? Mas ela é um passo à frente, né, na construção de uma política pública de cuidados, né? E nós não podemos retroceder. O veto à regulamentação da profissão em 2019 foi um passo para trás, foi um fato lamentável da nossa história e que cobrou e vai cobrar um preço muito alto das nossas gerações futuras, caso isso não seja revisto o mais breve possível. Perfeito. Vamos torcer e vamos não só torcer, né, mas pressionar, né, para que volte novamente ao Congresso, né, e que esse projeto de lei, né, seja tramitado novamente e que de fato a profissão seja regulamentada, né, pela sua colocação, e eu concordo absolutamente com ela. É evidente que seria de um ganho enorme, né, tanto para os cuidadores, né, como para os próprios idosos e para a sociedade geral. Professor, a gente tem uma outra questão aqui, que é a seguinte, né, no Brasil, uma das características, né, é o familismo, né, que, segundo esse conceito, se refere às estruturas de proteção social que transferem para as famílias a responsabilidade principal pela provisão do bem-estar social de seus membros. No caso dos cuidadores, na sua opinião, as responsabilidades, né, devem ser individuais, né, de cada família, ou são responsabilidades públicas? Aí eu acho que não é nem uma questão de opinião, é o que diz a nossa legislação. O Estatuto da Pessoa Idosa diz que as famílias, a sociedade e o Estado têm a responsabilidade de proteger os direitos, né, enfim, os direitos fundamentais e prioritários da pessoa idosa. Isso inclui o cuidado, né? Então, claramente, esse é um tema que deve passar por uma corresponsabilização, no sentido de que as famílias que cuidam possam ser assistidas pelo Estado, né? Possam receber as condições necessárias para a realização do cuidado,
para que a gente possa, inclusive, ter uma menor desigualdade de gênero na provisão de cuidados, porque quando a gente constata que mais de 90% das pessoas que cuidam de idosos são mulheres, isso revela uma desigualdade de gênero. Por que os homens não estão repartindo essa responsabilidade, né, e essa tarefa? Por que está recaindo sobre as mulheres? Nós estamos na semana, gravamos esse podcast na Semana Nacional e Internacional da Mulher, né, na semana do 8 de março. Né? Então, essa corresponsabilização ela é fundamental para a gente também reduzir esse tipo de desigualdade que gera consequências muito, muito sérias na nossa sociedade. No início da nossa conversa, o senhor mencionou a queda na fecundidade, né? Ou seja, nasce cada vez menos pessoas, as famílias estão encolhendo, as famílias estão envelhecendo, a disponibilidade das famílias para o cuidado ela vem diminuindo. E a gente pode se perguntar, mas por que isso vem acontecendo? Existem uma série de fatores, mas um deles também é a falta de apoio para o cuidado, desde a primeira infância. A gente tem déficit, não vou me referir especificamente ao município de São Paulo, que eu não sou daí, tá? Mas vou falar nacionalmente, a gente tem déficit de creche, né? Por exemplo, né? Isso é uma pauta antiga e muito óbvia, né? Para as crianças. Né? Então, as mulheres têm que fazer a dupla jornada, as mulheres mães têm que fazer a dupla jornada, né? Enfim, no trabalho remunerado fora, no trabalho de cuidados em casa e fazerem arranjos complicados. Então, esse tema do cuidado, ele não diz respeito somente aos idosos, né? E digo mais, a gente tem estimativas de envelhecimento populacional, né? Então, quando a gente fala que 2030, 2040 vão ter X número de idosos, isso é uma estimativa, mas isso pode ser modificado, né? A gente pode ter políticas que valorizem o cuidado e que rejuvenesçam a nossa população, uma maior taxa de fecundidade. E, obviamente, quando eu falo rejuvenesçam, eu não estou pensando no rejuvenescimento pela morte dos idosos, como aconteceu na pandemia, enfim, né? Mas rejuvenesçam através de políticas de promoção do cuidado, de corresponsabilização, de incentivo, né? E isso tem que atravessar todo o curso de vida. Por que não existe uma licença para uma pessoa poder cuidar de um parente idoso, né? Como existem em algumas categorias profissionais muito específicas existem, mas isso não existe generalizado, né? Uma pessoa tem um parente idoso que sofreu uma situação, vamos supor, a pessoa sofreu uma fratura de fêmur, escorregou no banheiro, uma senhora idosa, escorregou no banheiro, fraturou, o fêmur está acamado na sua casa, se recuperando dessa fratura, e a filha trabalha fora, sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 10 da noite. Quem vai cuidar dessa pessoa? Tá? Contrata uma cuidadora, mas quem tem dinheiro para pagar por uma cuidadora? Né? As pessoas não têm, né? O cuidado não pode ser um privilégio, tem que ser um direito, né? E por que ela não pode tirar uma licença, seja ela ou o marido dela, enfim, para cuidar da sua mãe nesse momento, né? Se ela estará salvando uma vida e fazendo um trabalho, que é o trabalho de cuidado, né? E são perguntas importantes que a gente precisa fazer, porque quem não está cuidando hoje, cuidará amanhã ou estará sendo cuidado, tá? Sermos nós. Perfeito, professor. Concordo também bastante com a sua fala. Eu acho que até como servidor público, né, a gente vem trabalhando para tentar construir cada vez mais serviços para a população idosa. A gente tem, eu acho que é uma vitória, né, da nossa sociedade ter o SUS, ter o SUAS com grandes políticas públicas. Mas de fato a gente precisa estar sempre construindo cada vez mais
a partir das demandas que vão aparecendo. E o envelhecimento da população brasileira nos coloca esse desafio, né? E é um desafio que está aí, né? Não é para daqui 10, 20 anos, ele já está presente, né? E que vai se acentuar nas próximas décadas. E eu acho que de fato a gente precisa colocar cada vez mais na agenda pública essa discussão, que eu acho que já está, mas ela não deve sair, inclusive para a discussão das eleições, né, o que cada candidato defende, para que a gente possa também escolher bem aí os candidatos. Professor, na sua entrevista da revista Adaptare, Geriatria e Gerontologia para Especialidades Clínicas, o senhor mencionou a construção de políticas públicas de cuidado no sentido que o cuidado seja incorporado à Seguridade Social, de alguma forma. Como seria isso? O senhor poderia falar um pouco mais a respeito, até para a gente ter, não sei, alguns exemplos, não sei se outros países eles já incorporam, não sei se é um pouco o que o senhor já colocou, né, de ter licenças, alguma coisa nesse sentido? Interessante mencionar que quando a gente pensa em seguridade social, está ligado a um outro conceito importante, que é risco social. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem o risco de ficar desempregada. Então, existe o seguro-desemprego. Uma pessoa tem o risco de ficar doente. Então, existe o auxílio-doença, que faz parte da nossa seguridade social. Então, a gente tem em outros países, inclusive também em alguns municípios do Brasil, exemplos de políticas de cuidado, né? De uma maneira geral, existem 3 tipos de políticas de cuidado incorporadas nas seguridades sociais. Tá? As políticas de tempo, as políticas de renda e as políticas de prestação de serviço. E os países que estabeleceram políticas de cuidado para a sua população, eles combinam em diferentes proporções essas 3 dimensões. Tá? Então, o que é uma política de tempo? Tempo para cuidar. Qual que é o exemplo que a gente tem no Brasil? A licença maternidade. Tá? Que uma pessoa, essa é uma política maternalista, ou seja, as mulheres que são mães, que têm algum tipo de proteção social, elas têm uma licença, quer dizer, um tempo para cuidar, né, de uma criança que nasceu. Tem uma simetria aí, né, porque o homem são 5 dias e as mulheres um tempo muito maior, né, de alguns meses. Agora, isso é muito específico para recém-nascidos. Nós não temos algo semelhante para o cuidado de idosos. Então, uma política de tempo para o cuidado, ela deveria ser pensada. O que acontece com as pessoas que precisam de cuidado e seus parentes, seus familiares, seus entes mais próximos não têm a disponibilidade de tempo para realizar esse cuidado? Tá? As políticas de auxílio monetário, elas também existem e elas consistem no pagamento de um benefício para as pessoas que necessitam de cuidado, né? Reconhecendo essa situação de vulnerabilidade. Esse benefício ele pode ser calculado de diferentes formas, né? Pelo grau de dependência, pela renda, enfim, tem diferentes critérios para se calcular esse benefício e hoje a gente também não tem algo assim exatamente. Mais próximo, tem uma coisa arcaica que seria a aposentadoria por invalidez, mas essa legislação ela está atrasada, né? Ela não contempla um grupo da população que primeiro, enfim, não está atendido pela Seguridade. Ela também não contempla idosos, às vezes já aposentados e que passam a necessitar de cuidados, e aí o custo de vida e as necessidades são outras,
né? Então, é muito importante essa remuneração, porque ela pode dar a liberdade da pessoa, remunerar a pessoa, quem vai lhe cuidar, né? Enfim, seja um parente ou um não parente, né? E a pessoa que está cuidando ser remunerada por isso, porque a maior parte do cuidado está sendo prestado de forma gratuita, né? E o terceiro exemplo é o de prestação de serviços de cuidado, e que a gente também tem muito pouco aqui no Brasil. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, como o programa de acompanhantes de idosos aí do município de São Paulo, mas isso é um programa de governo de uma cidade, não é uma política de Estado. No Rio de Janeiro, de onde eu falo, não tem nada parecido. Tá? Não tem nada parecido. Não temos cuidadores ou cuidadoras como serviço público que atenda no âmbito domiciliar. Tá? É necessário que as pessoas busquem no mercado privado, e aí já tem uma questão importante, que é o custo disso, quem tem condições de contratar e quem não tem, né? Então, se elitiza, né? Enfim, o serviço de cuidado, quando a gente tem que pensar em universalizar, né? Existem, então, também serviços como centros-dia, também são importantes, uma rede de serviços. No caso do Brasil, a gente vem, desde 2018, principalmente, a gente vem assistindo a um processo de retração na política de atenção primária em saúde, né, na estratégia de saúde da família, que é a diminuição dos NASFs, que são os núcleos de atendimento, enfim. Agora não me lembrei o que significa a sigla, corta essa palavra, que são, enfim, que são os NASFs, né? Que os NASFs, eles possuem equipes multidisciplinares que fazem visitas domiciliares, por exemplo, uma fisioterapeuta, né? Que possa, uma fonoaudióloga, enfim, pessoas que podem também dar orientações para o cuidado domiciliar. E os relatos que eu escuto, e eu trabalho muito com agentes comunitários de saúde, sou professor há muitos anos, é que está havendo uma diminuição nisso, né? Então, a gente caminha para um cenário de grande preocupação, que a demanda pelo cuidado ela está dada, ela tende a aumentar, e as respostas para cuidar dessa população através das políticas públicas não estão sendo construídas. Então, envelhecer, para citar uma colega minha da Fiocruz, a Dália Romero, envelhecer no Brasil é arriscado. Eu acho que tem muita coisa no Brasil que hoje em dia está arriscado, né? Até viver está arriscado. Mas eu acho que é isso, né, professor? A gente unindo lá desde o início da nossa conversa, né, toda essa questão do forte envelhecimento, da diminuição do núcleo familiar, da dificuldade no acesso à previdência, da reforma trabalhista, na diminuição dos serviços, a gente vê que, de fato, o cenário é complicado. Aqui em São Paulo, de fato, a gente tem o PAI, mas é um bom serviço, né? As pessoas falam muito bem do PAI, mas é sempre insuficiente, né? A gente sempre tem um número X, eu não me recordo também o número exato de PAIs que a gente tem aqui em São Paulo, mas a gente precisaria ter o dobro, o triplo e etc. A gente precisa também aumentar a nossa rede de atendimento ao idoso, né? A gente tem os centros dias aqui, que é um serviço também novo da assistência social, né, em que o idoso passa o dia lá, ele tem um bom RH, mas também é evidente que a gente necessita de mais centros dias, né? Tem as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência, tem os NCIs, que são núcleos de convivência, enfim, tem uma série de serviços, mas a gente sabe que com essa crescente demanda a gente precisa de mais serviços, de mais cuidados. E foi muito interessante também a sua resposta com relação a essas possíveis políticas, né, públicas, né, de âmbito federal que
poderiam ser feitas, né, dividido nessas 3 chaves, né, que o senhor mesmo colocou, né, que é essa questão do tempo, né, o auxílio humanitário e a prestação de serviço, né. Pelo menos nos indica aí que temos pelo menos um norte, né. É evidente que falta fazer, né, que é a questão mais difícil, mas daria para fazer, né. Enfim, eu acho que os desafios são muitos mesmos, né? Eu acho que não são poucos, e mas de qualquer forma eu acho que é importante o papel aí do centro de pesquisa, da Fiocruz, das universidades, né, para trazer conhecimento, e do poder público também em fazer a execução dos serviços, né? É importante e fundamental, né, que essa responsabilidade seja uma responsabilidade pública, como está colocado lá na Constituição, uma fala mesmo do senhor. Professor, o senhor tem mais alguma pesquisa aí em andamento, mais alguma coisa? Estão caminhando já para o final? Algum projeto? Gostaria de falar um pouco sobre o atual projeto que estou coordenando, que é o projeto O Cuidado dos Idosos no Pós-Pandemia, a qualificação como estratégia para reduzir desigualdades, né? Esse é um projeto que está vinculado ao programa Inova da Fiocruz, na linha de territórios saudáveis e sustentáveis, né? E a gente busca pensar que uma comunidade saudável é uma comunidade que cuida dos seus, né? Cuida das pessoas, e aqui estamos pensando dos mais idosos, né? E uma das ações desse projeto é a formação de formadores de cuidadores, que é algo muito pouco desenvolvido ainda no país. Porque a gente tem uma proliferação de cursos para cuidadores, né? Mas pela falta de regulamentação, os cursos são muito diferentes, às vezes com uma carga horária muito reduzida ou sem um currículo padronizado, né? E a gente não tem uma discussão muito bem colocada sobre como é que a gente pode formar uma pessoa para ela ser uma formadora, né? Para que ela possa ser uma multiplicadora desses saberes, né? E então a gente vem trabalhando nesse projeto. Esse é um projeto em andamento já há um ano. Ele está sendo realizado em 3 estados do país atualmente, em Maranhão, Alagoas e Tocantins. A gente vai fazer esse curso no Rio de Janeiro ainda esse ano também, então serão 4 estados que a gente vai abarcar. Assim, é importante a gente pensar que o curso ele não é a única estratégia formativa, né? Quando a gente pensa em formação, porque quando a gente discute formação de pessoas cuidadoras, tem uma coisa muito importante, que o que uma pessoa cuidadora precisa saber? É uma pergunta muito importante, muito básica, né? O que ela precisa saber, né? O que é importante ela saber? E outra pergunta, as familiares que são cuidadoras, né? Como elas podem ter acesso também à informação e formação? Porque familiares cuidadoras dificilmente conseguem fazer um curso, né? Se elas estão na função, elas estão cuidando dentro de casa horas e horas, elas não têm disponibilidade para fazer um curso, e talvez não tenham necessidade de fazer um curso com uma grade tão extensa quanto a pessoa que vai atuar profissionalmente nessa área, né? Existem outras modalidades, então grupos de apoio para pessoas cuidadoras é uma ação formativa, né? Oficinas, então são diversas modalidades formativas que podem ser desenvolvidas por profissionais dos diferentes serviços da área da assistência social, da saúde, dos direitos humanos, que lidam na prevenção à violência contra a pessoa idosa, inclusive, né, voltado para pessoas cuidadoras, né? Então, tem
ditado popular que diz que prevenir é melhor que remediar, né? E quando a gente se propõe a pensar proativamente em relação ao cuidado, nós estamos prevenindo uma série de situações. Então, acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar, né? Vamos olhar para a realidade dos nossos idosos hoje e vamos nos lembrar que amanhã seremos nós, esses idosos. Seremos nós que necessitaremos de cuidado ou que estaremos cuidando, caso já não estejamos nessa situação hoje. Nós temos como construir um mundo melhor para as gerações atuais e futuras. Mas temos que trabalhar para isso e tornar isso uma prioridade, porque esse é um tema que não vem sendo priorizado até o momento. Maravilha, professor. Eu acho que essa questão da capacitação, do curso dos cuidadores é fundamental. A gente também tem uma preocupação grande aqui na coordenação. Está no nosso planejamento a gente fazer um curso, produzir, né, um curso, uma capacitação para cuidadores remunerados e não remunerados, até vou me corrigir aqui agora, né? Mas se a gente puder também posteriormente trocar umas figurinhas aí, seria interessante até para a gente pensar esse curso e ver se a gente pode incrementar algumas coisas aí trazidas por vocês. Professor, estamos chegando à parte final aqui da nossa conversa, do nosso podcast. O senhor quer fazer alguma consideração final, alguma coisa? Senão a gente parte para os agradecimentos finais. Não, como consideração final, eu diria que a gente sabe que a população idosa foi a mais atingida pela pandemia, né, em termos de letalidade. A gente teve muitas pessoas que não sobreviveram, né, entre as pessoas que faleceram pela pandemia, grande maioria, mas acho que mais 70%, pessoas idosas, né? Principalmente no período que antecedeu a disponibilidade da vacina para a população. Eu acho que a sociedade tem uma dívida com essas pessoas, com seus familiares que ficaram órfãos, com esses brasileiros que se foram, em sua maioria idosos, e construir políticas para garantir os direitos das pessoas idosas, para pensar que o cuidado possa ser um direito social, e ele não é exatamente ainda. É uma questão de justiça, né? É uma forma de tentar reparar essa dívida que temos. E agradeço aí pela oportunidade. A gente que agradece, eu acho que foi excelente ali a nossa conversa. De fato, a gente tem uma dívida enorme com os idosos. Eu cheguei a medir aqui, depois até parei, antes da vacina. Aqui na cidade de São Paulo, a mortalidade entre idosos, né, da Covid chegou a 74%. 74% das mortes por Covid eram de idosos. De fato, grande parte dessa mortalidade recaiu sobre os idosos. E vamos tentar construir, estamos trabalhando para isso, para construir políticas públicas, né, para a nossa população idosa. E a contribuição de vocês, né, das universidades, Fiocruz, aqui em São Paulo a gente tem o SEAD, a gente tem o SEBRAP, né, todos os institutos de pesquisas, é fundamental aí para a gente compreender e ter mais informação para a gente fazer boas políticas públicas. Por fim, então, eu só queria mesmo agradecer a sua presença, lembrando a todos e a todas que nosso próximo podcast será sobre o Fundo Municipal do Idoso, em que teremos como nossa convidada a gestora pública Elisete Licolini. Agradeço a todos e até breve. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, professor.